Pois bem, meus irmãos, continuando no estudo do Apocalipse, no livro estamos na página 21, o livro selado, Apocalipse 5, e no resumo que eu passei para vocês, estamos na página 1, estamos no começo. Tá bom? Bom, então, resumindo o que nós já estudamos até agora, o capítulo 4, ele foi uma mudança de sessão no Apocalipse, marcado por aquela expressão, e depois dessas coisas, né? Assim, o Apocalipse dividido em 7 sessões, tá ok? E o capítulo 4, ele foi um capítulo de exaltação a Jesus, ao seu trono, e agora o capítulo 5 vai começar a simbologia do livro selado, né? Que é a parte bem importante para nós podermos entender. Bom, então, Apocalipse capítulo 5, versículo 1, mantenha a sua Bíblia aberta aí. Ele diz o seguinte: e vi na destra, à direita do que estava assentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Bom, esse livro ele tem uma simbologia ligada ao Antigo Testamento. Ele tem uma simbologia ligada ao Antigo Testamento e ele representa, a parte que eu já vou resumir para vocês um pouco agora, esse livro ele representa, vamos dizer, o recurso ou as leis, né, que Deus tem para tomar a terra das mãos de Satanás. Essa terra pertence a Deus. Por quê? Porque essa simbologia do livro selado, ela tinha sido instituída no Antigo Testamento, para que ocorresse assim uma justiça com a terra. Então, por exemplo, vocês já ouviram falar no ano do jubileu. Cada família recebeu uma terra quando eles entraram lá em Canaã. Cada família recebeu uma terra. Mas a pessoa ela poderia empobrecer por algum problema de doença, algum acidente e tal, e ela, infelizmente, perdeu a sua terra. Ok? Ela perdeu a sua terra. De 50 em 50 anos tinha o ano do jubileu, e aquela terra tinha que voltar sempre para o mesmo dono ou para os familiares dele. Essa foi uma forma de Deus estabelecer assim a justiça para que as pessoas se recuperassem, né? As famílias se recuperassem e mantivessem um equilíbrio na sociedade, vamos colocar assim. Tá bom? Então, quando chegasse no ano do jubileu, se você perdeu a sua terra, vamos dizer, aqui em 2025, vamos dizer que o ano do jubileu fosse o ano 2050. Tá? Interessante, né? Até eu lembrei agora, depois tem que ver, segundo a contagem dos judeus, que eu acho que está errada, durante esse curso nós vamos comentar sobre isso, os judeus disseram recentemente que teve um ano do jubileu, um ano do perdão, que teria sido o ano 2022, 2023. Eu vou depois verificar isso para vocês, mas tudo indica que eles estão errados até na contagem do ano do jubileu, porque, segundo a história, teria tido um ano do jubileu no ano 27 da era cristã. E como ele acontece de 50 em 50 anos, ele vai cair sempre no ano 27, 127, então deveria ser também no ano 2027. Mas é uma questão para nós verificarmos depois. Pois bem, mas então nesse ano do jubileu, aquela terra tinha que voltar para o dono. Só que às vezes, chegou lá em 2050, o teu parente foi lá falar, eu quero a minha terra que pertencia, né, a pessoa tal que lá em 2025 perdeu a terra. E de repente o indivíduo lá poderia dizer, olha, não sei nada disso não, eu nem conheço vocês, não vou devolver a terra. E aí ele tinha o quê? Ele tinha que provar diante dos juízes que aquela terra era dele. Então, quando ocorreu a perda da terra, o que eles faziam? A família ela tinha um documento que ela guardou com ela. Aquele documento descrevia aquela terra tal e quem eram os verdadeiros donos. Bom, se a pessoa não quis entregar, ele ia diante do juiz,
e dos juízes, né? E falava, olha, tá aqui, eu sou dono daquela terra, minha família perdeu lá em 2025, nós estamos no ano 2050, esse é o ano do jubileu, nessa ilustração que eu estou fazendo para vocês, eu quero a terra de volta. Então ali estava, vamos dizer, era escrito por dentro e por fora, tá bom? Por dentro estava escrito os limites da terra daquela família, e por fora as testemunhas assinavam. Então essa simbologia, com certeza, vem dessa simbologia do Antigo Testamento. Nós vamos ler alguns versículos aí também para vocês poderem entender bem essa simbologia, tá bom? Que aparece em Levítico 25 e também em Jeremias 32, mas principalmente Levítico 25. Então essa era a simbologia desse livro selado. E ele está representando o quê? Ele está representando, então, Deus, vamos dizer, na hora da tomada do reino, de estabelecer o seu reino justo na terra. Porque vamos dizer, Deus estabeleceu esse mundo justo, de paz, sem pecado, e veio o inimigo e semeou o mal. Ou seja, o pecado aceito por Adão e Eva. Então, veio o inimigo e semeou o mal. Então, esse mal que, vamos dizer, fica no mundo, Deus está trabalhando na história para ele desfazer esse mal. Quando que esse mal vai ser, pelo menos, desfeito parcialmente? É o milênio. O milênio ele é também chamado o tempo da restauração de tudo. Lembram-se que o apóstolo Pedro, no livro de Atos, falando sobre Jesus, ele diz que convém que o céu o contenha até o tempo da restauração. Restauração, que até gerou aquela seita, né? A Igreja da Restauração. É Atos 3:21, né? Eu pesquisei aqui na Bíblia. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Qual é o tempo da restauração de tudo? É o milênio. Essa é a interpretação natural da escatologia, da escatologia evangélica, né? Porque a escatologia católica e protestante esquece. Eu falei para vocês, para eles isso aqui já é o milênio, já é o reino de paz que Deus prometeu, né? É inacreditável isso, tá bom? Mas então por isso é chamado o tempo da restauração de tudo, ok? Bom, então Deus está trabalhando e ele vai um dia fazer com que os homens vivam com uma justiça aqui na terra, que é o milênio, e depois viverão a justiça da eternidade. Então, esse é o tempo da restauração de tudo. Ou seja, é o tempo que Deus, vamos dizer, chega com esse livro para tomar a terra das mãos de Satanás. Esse aí que, na verdade, ocupou a terra e agora está dizendo que não reconhece, ele não é o verdadeiro dono da terra. O verdadeiro dono da terra somos nós. Não, é a nossa família, vamos assim dizer. Tá ok? Pois bem, no resumo que eu passei aí para vocês, eu comentei. Este livro representa a autoridade que Deus possui sobre a terra e sobre as suas criaturas. Deus tem controle sobre todas as criaturas. Ele é soberano e nenhuma criatura escapará do seu juízo. Então, Deus, ele é o dono da terra. Eu normalmente eu comento porque alguns dizem que, alguns, vamos dizer, criticam Deus, por exemplo, por ele ser apresentado como um juiz. Não? Mas a humanidade, queira ou não, Deus ele é o criador desse mundo, ele é o Senhor desse mundo, ele é o criador da vida. Então, se aqueles que desacreditam, né? Mas se Deus existe, ele é o criador da vida, ele é aquele também que tem o direito de cobrar, tá bom? Como nós usamos essa vida que ele nos doou. Tá bom? Então isso faz parte do juízo. E quer dizer, esse livro garante a Deus que existe o que é chamado de um parente resgatador, que no caso é a simbologia que vocês já ouviram falar. Jesus é o parente resgatador. Por quê? Porque naquele exemplo lá,
além da pessoa, por exemplo, ir às vezes diante do juiz tomar a terra, mas ele poderia também, antes do ano do jubileu, ele comprar a terra de volta, se ele conseguisse um parente resgatador. Ele está pobre, mas poderia chegar um parente resgatador que ele faria o seguinte, pegava esse livro selado, então, ia diante dos juízes e falava o seguinte, olha, faltam 10 anos para o ano do jubileu. Nesse exemplo que eu criei para vocês, a pessoa perdeu a terra em 2025, o ano do jubileu é em 2050, então em 2040 aparece o parente resgatador. E ele vai diante dos juízes e fala, olha, o meu parente perdeu essa terra, mas olha aqui, faltam 10 anos para o jubileu, então calcula quanto vale essa terra desses 10 anos, porque eu vou pagar para que essa terra volte para o meu parente. Tá bom? Essa é a simbologia do parente resgatador. Que certamente vocês já ouviram, né? Que Jesus Cristo ele é simbolizado também no parente resgatador. Tanto, por exemplo, de Ruth, ele é o parente resgatador também. Ok? De Ruth, ele é o parente resgatador. E daquele que perdia a terra, ele é o resgatador de tudo, vamos colocar. E aqui na simbologia, aquele que perdia a terra é Jesus também, que resgata. Tá ok? Bom, eu coloquei aí um versículo de Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que diz o seguinte: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Bom, aqui eu quero falar sobre a questão do livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro, aquele que foi morto desde a fundação do mundo. É claro que Jesus Cristo ele foi morto na fundação do mundo em termos de planejamento, ok? Em termos de planejamento. E essa morte, ela ocorre, vamos dizer, na cruz. Mas Deus, ele já sabendo de todas as coisas, Deus, quando ele foi criar até o querubim ungido, ele, quando foi criar o homem, ele já sabia de todas as coisas. Deus, ele é presciente. Vocês sabem que essa é uma das questões que alguns desafiam. Existiu um homem, pelo menos, que desafiou, vamos dizer, a questão do mal, e que alguns questionam até hoje a existência do mal como algo que não combina com Deus bom, a ponto de alguns, vamos dizer, negarem por isso que Deus seja bom, porque ele permitiu que o mal viesse à existência. Resumindo, nós respondemos isso dizendo que Deus criou seres livres. Então, Deus criou seres livres. O ser humano ele tem o direito de escolha. E se Deus fizesse, alguns falassem, então Deus nem criasse o errado. Eu começava que você não seria criado. Isso uma vez eu falei para uma pessoa, né? E pior que era uma pessoa que tinha se desviado do evangelho e se envolveu em umas filosofias. Eu estou falando, mas se você for seguir esse pensamento, não era então para Deus ter te criado. Não era nem para você ter vindo ao mundo, porque você abandonou o evangelho. Tá bom? Então, se Deus vamos dizer, fosse criar só os bons, né? Então, por exemplo, você não viria ao mundo. Mas não é assim. Se Deus criasse só os bons, ou seja, se Deus criasse só aqueles que aceitariam ele, Deus estaria manipulando a história. Esse argumento, na verdade, ele pede que Deus seja um manipulador da história. Normalmente eu comparo isso da seguinte maneira. Eu sou um professor e, vamos dizer, eu quero passar uma pesquisa entre os alunos para saber quem é que me aprova para eu continuar trabalhando com essa turma no próximo semestre. Só que, por exemplo, a turma de 30 pessoas, eu só tenho 20 opções de pergunta. E eu vou vamos dizer, distribuir aleatoriamente, mas eu vou dar só para aquelas pessoas que eu sei que me aprovam. Eu estaria fazendo o quê? Eu estaria manipulando. Né? Não, era para eu colocar a pesquisa para todos, então, mas eu já coloquei só para alguns. E assim, com esses aqui, eu sei que eu vou conseguir maioria.
Então isso é uma manipulação. E seria isso que Deus estaria fazendo. Eu vou criar só aqueles que vão crer em mim. É isso que o ateu, ele às vezes sugere que Deus faça, né? Tá ok? Mas isso, vamos dizer, está errado. Deus, ele sabia de todas as coisas, mas ele criou seres livres. Isso é fundamental. Isso é fundamental, vamos dizer, na doutrina bíblica. O contrário é uma heresia grave. Desde o princípio, Deus sempre mostrou que as suas criaturas, elas eram livres para adorá-lo, né? Nós vemos as nossas obras, vemos como está o mundo, vemos o plano da salvação e fala assim, nós amamos esse Deus e cantamos a Ele, exaltamos Ele, porque, vamos dizer, Ele criou tudo perfeito, mas a criatura se corrompeu e Ele ainda criou um plano, Ele não abandonou essa criatura, Ele criou um plano para resgatar essa criatura. Essa é a mensagem divina, essa é a mensagem verdadeira. Mas é claro que as pessoas vão distorcendo, né? Charles Darwin, ele usava isso para também falar do mal no meio dos animais. Por que o leão tem que comer a zebra? Né? Bom, ele era protestante, né? Ele era inglês, protestante, anglicano, tanto que foi homenageado quando morreu, está sepultado lá numa igreja anglicana. Então, era para ele ler a Bíblia e entender que quando Deus criou, o leão não comia a zebra. A Bíblia diz que, no princípio, os animais eles viviam sem se atacarem. Então, e a Bíblia também diz que, a princípio, a terra só gerava árvore boa, frutífera. Mas quando o homem pecou, a terra começou a gerar também espinhos e carros, ou seja, algo que não daria sombra nem fruto. Tá bom? E também, depois disso, os animais eles vão começar vamos dizer, a viver fora do jardim, e o resultado do pecado do homem é que causa esse mal, tanto na terra quanto nos animais. Essa é a mensagem bíblica. Ele pode até discordar disso, mas dizer que Deus criou o leão matando a zebra, Deus não criou o leão matando a zebra. Quando você olha para o leão matando a zebra, isso aí é resultado do pecado do homem. Tanto que esse momento da restauração de todas as coisas, que é o milênio, a Bíblia fala dos animais voltando a viver em paz. Por quê? Porque o pecado vai diminuir na terra. Okay? Ou seja, isso está ensinado no começo, no livro de Gênesis, e está ensinado também para o final, no livro de Isaías, principalmente, que descreve esse período de paz. Tá ok?